é um tema desafiador. Eu mudei o título porque eu quis falar de um tipo especial de ativismo, que eu denominei, cadê o troço de passar, hein? De iluminismo do senso comum. O que ele pode fazer como direito tributário. Eu tenho uma grande dívida com o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele me ensinou uma das coisas mais importantes na minha vida. Não foi nem direito constitucional, nem filosofia, apesar de ele ter me ensinado isso também. Ele me ensinou a dar aula. Eu fui aluno dele, ele foi um dos melhores professores que eu tive. Eu sou muito grato, mas infelizmente eu vou aumentar a minha dívida com ele hoje, porque vai ser bastante crítica essa minha fala. Vai ser uma crítica ao método de decisão, a teoria do direito que ele emprega nessas decisões, que eu denominei de iluminismo do senso comum. Tem 3 questões que eu vou tratar na minha fala. Primeiro, a legitimidade da jurisdição constitucional, isso vai ser tratado bem rápido, mas como o ministro Roberto Barroso tem uma teoria sobre isso, eu vou discorrer sobre a teoria dele para dizer por que ela tem problemas. Segundo, eu vou falar como que os juízes do STF decidem para ver se as suposições empíricas da teoria dele têm base. E depois eu vou falar do direito tributário com isso, porque eu não vou dar nenhum exemplo de direito tributário, mas no final eles vão aparecer, no último terço da minha fala. Então vamos lá. Primeira questão é a seguinte: quando os filósofos políticos e os filósofos do direito, como eu, resolvem criticar a jurisdição constitucional, normalmente eles utilizam o argumento do professor Jeremy Waldron, que é professor da Universidade de Nova York. Ele vai dizer o seguinte: olha, nós vivemos num ambiente político em que todos temos uma série de direitos que são consagrados nas constituições. Mas o fato de direitos serem consagrados nas nossas constituições não resolve o problema, porque elas nos dizem quais são esses direitos, mas não nos dizem quais são as posições que esses direitos implicam. Será que o direito à autonomia implica um direito ao aborto? Será que o direito à autonomia implica o direito à eutanásia? Quer dizer, você tem uma série de questões que ficam, por ser definidas pelo próprio povo. E aí o argumento do Jeremy Waldron, basicamente, é que a jurisdição constitucional seria uma instituição extremamente suspeita, porque o controle de constitucionalidade colocaria na mão de muito poucas pessoas o direito de fazer um juízo sobre quais são os conteúdos específicos dos direitos que nós temos. Então, ele diz o seguinte: todo cidadão tem o direito a que o seu juízo sobre os direitos que eles tenham sejam respeitados, que as suas interpretações sobre os direitos que eles tenham sejam respeitados. Todos têm o direito de dizer isso. E quem tem que formular esses juízos são as pessoas eleitas para isso, por meio de um processo em que, apesar do nosso desacordo absurdo sobre esses direitos, a gente consegue chegar a uma regra comum, válida para todos. Uma regra fixada autoritativamente, fixada por uma autoridade, fixada por uma decisão que pretende se impor como válida para todos. Esse é o argumento do Waldron. E o Waldron diz o seguinte, que é um insulto acreditar que decisões por maioria tomadas no legislativo são piores do que decisões por maioria tomadas no judiciário. Porque você substitui uma maioria no colegiado de 500 por uma maioria no colegiado de 11 não eleitos. Então, esse é o argumento do Waldron. Pois bem, até aqui, tudo bem, não vou falar sobre o Waldron, eu vou falar sobre a resposta que o ministro Roberto Barroso dá. O ministro Roberto Barroso está convencido que o judiciário é, por natureza, o mais democrático dos poderes. E ele dá 3 argumentos que não são argumentos morais, como esses argumentos que o Waldron dá. São argumentos instrumentais. E ele diz o seguinte: o judiciário se legitima por funções que ele exerce. O judiciário, eu não estou falando aqui do juiz, estou falando da jurisdição constitucional, tá? Do poder de dar a última palavra sobre a Constituição. O ministro Roberto Barroso, numa palestra que teve aqui em BH em 2014, eu inclusive convidei nessa época, ele fala que a primeira função do judiciário é a função contra-majoritária. Isso é a justificação que quase todos os juristas dão para a existência das cortes constitucionais, proteger as minorias contra violações de direitos cometidas pelas maiorias. Mas ele não está satisfeito com essa justificação.
ele apresenta uma outra. Ele diz que as cortes constitucionais têm um caráter representativo. Elas estão numa posição melhor do que os legisladores para entender qual é a vontade do povo. Ele diz isso, e a gente vai explicar isso no próximo slide. E ele diz que em certos casos, em casos que a história está emperrada, a corte pode atuar como vanguarda eleminista. Ela pode empurrar a história quando os nossos processos deliberativos estão travados. Eu vou falar apenas do segundo elemento que o ministro Barroso faz para defender a supremacia judicial, que é o caráter representativo das cortes constitucionais. Está aqui. Todos esses argumentos aparecem na mesma página desse livro. Está tudo na página 80. São 8 argumentos que eu estou colocando aqui. O primeiro, ele diz o seguinte: juízes são recrutados por concurso público. E mesmo quando eles não são recrutados por concurso público, eles estão distantes do processo político. E ele diz, isso significa que pessoas de todos os grupos sociais podem se juntar ao poder judiciário. É uma premissa empírica dele. Eu tenho muita dificuldade para poder acreditar nisso. Segundo, eles estão fora do processo político e, cito, podem representar melhor, ou ao menos de maneira mais independente, a vontade da sociedade. Fim de citação. 3. Não estão expostos às turbulências do processo eleitoral. Fim de citação. Eles não podem decidir além do que foi pedido, como se nunca fizessem isso. Eles têm inércia, então eles só podem agir quando fundamentados, quando as partes provocam. Eles têm que ouvir todos os argumentos das partes, embora nem sempre eles tenham que prestar atenção neles. Basta ver o amigo escuro. Ele pode recorrer da decisão que não ouviu o argumento dele, fingiu que não escutou? Não pode. Né? E é possível fazer audiências públicas. Claro que é possível. É obrigatório? Quem escolhe quem vai participar das audiências públicas? E tem que decidir de maneira motivada, como se algum outro poder não tivesse que decidir de maneira motivada. Enfim, esses são os argumentos que ele dá para justificar a representação argumentativa. São quase todos argumentos empíricos, argumentos que estão baseados numa análise sociológica que deveria ser comprovada de maneira empírica também. Né? Enfim. Mas aí vem a minha questão. Eu não vou ter tempo para desmentir os argumentos do professor Barroso, mas eu vou fazer uma perguntinha capciosa. Como os juízes decidem? Eles decidem completamente à margem do processo político. Eu não estou falando dos juízes de primeira instância, não. Estou falando do Supremo. Eles decidem de uma maneira absolutamente independente, pormenorizando, e aí eu vou usar ele como exemplo. O ministro João Barroso, como ele decide? Eu só vou citar decisões dele. Decisões, no mínimo, constrangedoras. Algumas dos autos, outras fora dos autos. Algumas manifestações em processos que nem estavam ajuizados ainda. Será que ele consegue satisfazer as condições de legitimidade que ele mesmo propõe? Será que eles estão, todos os juízes, por natureza, isolados do processo político? Será que eles têm uma racionalidade própria, independente, peculiar, diferente das outras racionalidades? E aí vamos discutir. Tem 4 casos não de direito tributário e 1 de direito tributário, e no final tem outro que eu lembrei aqui, tá? Que eu vou adicionar. O primeiro caso é o caso do financiamento eleitoral. Esse caso é muito interessante, principalmente que você pode pensar como eu. Eu, Thomas Bustamante, estou convencido de que a legislação que nós tínhamos é imoral, é irracional, é injusta, que permitia o financiamento ilimitado de qualquer empresa para financiar as eleições. Isso, para mim, cria uma desigualdade. Isso é uma decisão imoral. Tá? Mas eu concordei com o ministro vencido aí, o Teori Zavascki, nesse caso. O ministro Barroso defendia a substituição do modelo privado pelo modelo exclusivamente público, que se você revogasse a lei atual, que era privado, voltava para a lei anterior, que era exclusivamente público. O ministro Zavascki defendia o minimalismo e dizia que essa questão, embora fosse urgente, não deveria ser solucionada pelo Poder Judiciário.
E ele cita exemplo, ele pega toda a ciência política, assim, exemplos de mais de 100 países, assim, e estudos muito densos de filosofia política, para poder demonstrar o seguinte: essa é uma legislação em eterna mudança. Porque nunca no mundo, em nenhum lugar do mundo, se chega a um consenso sobre isso. Então, maneiras de se financiar as eleições são sempre recolocadas, porque nunca, isso é um tema que nunca conseguiu lograr um consenso em lugar nenhum. Então é para deixar esse tema ser trabalhado pela política, porque qualquer tentativa de você impor uma solução final pelo judiciário vai criar um problema maior do que ele está pretendendo resolver. Esse é o argumento do Teori Zavascki. Mas olha o que o ministro Luiz Barroso, de maneira sorridente, disse numa entrevista logo após o julgamento. Vejam, foi uma pena, e aí ele está falando, na pergunta foi uma pena não ter sido feita a reforma política depois das manifestações de junho de 2013. Aquela energia cívica que foi o povo nas ruas foi formidável. É a energia que move a história. É assim que se propõem as grandes transformações. Mas, para fazer andar a história, não precisa estar atrás com o povo gritando. É preciso interpretar a história e fazê-la andar. Está ruim. Não está funcionando. Nós temos que empurrar a história. Está emperrado. Nós temos que empurrar. Nós, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Enfim. O outro caso foi a PEC do teto. A PEC do teto, meus queridos, é uma das coisas que mais causa o estado de quase guerra civil que nós estamos vivendo no nosso país. Existe um profundo, visceral desacordo sobre ela. Mas existe um consenso. Um consenso que se firmou em 80 anos de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O consenso não existe controle de constitucionalidade de mérito antes da promulgação da lei ou da emenda. Não é isso? Todos vocês não conhecem isso? Esse consenso não existe. A não ser que seja um próprio parlamentar questionando uma violação ao processo legislativo e não àquilo que se discute lá, não ao mérito do que está sendo discutido. Então, no correr do processo legislativo, antes da PEC ser aprovada, entraram com um mandado de segurança. O deputado entrou pedindo para parar de discutir. E o que o Barroso fez? O que ele deveria ter feito? Extingue o processo sem julgamento. Não conheço do mandado de segurança, porque não existe controle de constitucionalidade anterior à promulgação da lei. Uma decisão de 3 linhas. Aí ele podia citar um outro precedente para poder mostrar que ele conhece a jurisprudência. Mas o que ele fez? Não. Uma decisão de 25 páginas, dizendo como que a PEC era maravilhosa, como que ele não violava nenhum princípio constitucional. E o que ele começou a fazer? Ele começou a antecipar a discussão que estava acontecendo no Congresso Nacional. Ele começou a municiar um dos lados, parecia um torcedor, ou um parecerista, dando um parecer para os deputados que queriam aprovar a PEC, passarem a PEC. Ele perdeu a capacidade dele ser imparcial diante dos argumentos da PEC. Porque a ordem jurídica proibia ele de dizer qualquer coisa sobre essa PEC. Eu escrevi num artigo o seguinte: ao avalizar todos os pontos da controvertida proposição legislativa, a decisão monocrática interferiu ilegitimamente no jogo político, prejudicando questões que ainda não estavam suficientemente maduras para qualquer pronunciamento judicial e gerando razões adicionais para uma decisão particular no âmbito do legislativo. Quando o juiz da Suprema Corte entra no mérito para oferecer um tipo de conforto para os defensores do projeto de emenda, ele ilegitimamente interfere na integridade dos procedimentos parlamentares, prejudicando questões que não estão abertas para qualquer tipo de pronunciamento judicial.
O judiciário acaba se comportando, portanto, como uma espécie de garantidor da plausibilidade de teses jurídicas controvertidas que têm que ser discutidas no interior do parlamento, com toda a complexidade de argumentos e forças que existem no interior das casas legislativas. Induz, dessa maneira, comportamentos políticos em relação aos quais a magistratura deveria parecer imparcial. Esse é o caso 2. Vamos para o caso 3. O foro privilegiado. Isso é só uma citação numa entrevista, tá? Numa entrevista antes do caso. Que depois de umas 2 semanas ele foi lá e fez o que ele tinha prometido. Mas vamos ver o que ele tinha prometido. O que diz a Constituição, gente? Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar. Pá! Os crimes cometidos por ministro de Estado, presidente da República, senador, blá blá blá. Né? Julgar os crimes cometidos. Está escrito lá. O que diz o nosso ministro? Numa entrevista, sou defensor do fim do foro privilegiado. Ótimo, né? Candidato-se. Na verdade, na restrição drástica do foro, idealmente, deveria ser feito por emenda à Constituição. Mas se não for possível, acho que você pode fazer por interpretação. O Supremo tem que tirar isso do seu colo. Fim de citação. Vamos para o exemplo 4, que eu prefiro não comentar isso aqui. O exemplo 4 é sobre a reforma trabalhista. Mas ele não é... Tipo assim, deixa eu ver isso aqui, cara. Obrigado, Thiago. Obrigado. Não, isso aqui foi antes, tá, da reforma trabalhista ser aprovada. Todo mundo viu aquele voto problemático ao extremo, acho que eu não vou comentar aqui, dele julgando a reforma trabalhista depois. Mas isso foi antes. O ministro Roberto Barroso deu uma palestra, e aí, para ganhar um pouco de pompa, ele deu uma palestra na Universidade de Oxford, na Inglaterra, onde ele afirmou que o Brasil tinha 98% de todas as ações trabalhistas do mundo. E aí eu vou ler. Que vai ser mais rápido que eu explicar. Qual é o meu ponto? O meu ponto é, quando que você, exercendo uma autoridade, faz uma afirmação supostamente científica, mas por causa da sua autoridade, essa afirmação não vai ser julgada com base em critérios científicos. Ela vai ser julgada com base em critérios de autoridade. Então você desvirtua a ciência. E você age como autoridade no campo em que você tem uma afirmação que vai ser julgada como verdadeiro ou falso com base em critérios que nada tem a ver com a autoridade. Então vamos lá. Emitir uma pretensão de verdade sobre certa afirmação é próprio do discurso científico, onde o falante reivindica para suas asserções uma veracidade que decorre apenas da capacidade dessas asserções expressarem fielmente a realidade e oferecerem uma resposta correta a um desafio de investigação, ou uma pergunta de pesquisa formulada no início do processo de argumentação. É comum, no entanto, que circunstâncias pessoais do autor de uma afirmação modifiquem, às vezes de maneira radical, o impacto de determinada afirmação que, à primeira vista, é caracterizada como uma pretensão de verdade. Uma tese científica sobre uma lei da natureza ou uma tese jurídica sobre a melhor interpretação de dada proposição legislativa tem em comum o fato de que sua resgatabilidade discursiva é completamente independente da autoridade do autor. Se eu aqui estou tentando interpretar, vocês vão levar a sério ou não a minha afirmação pelo que eu estou falando, não por quem eu sou. Né? Elas são julgadas como verdadeiras ou falsas, corretas ou incorretas, dependendo somente da resistência crítica e da capacidade de justificar-se diante de um auditório e da evidência apresentada em favor ou contra a aceitação. Diferentemente do discurso judicial, meu Deus, 5 minutos? Juro? O discurso científico caracteriza-se primordialmente pela independência em relação à autoridade. Bom, qual foi a afirmação dele, né? Ele diz que o Brasil tem 98% das ações trabalhistas do mundo. E, agora cito. A gente na vida tem que trabalhar com fatos e não com escolhas ideológicas prévias. O Brasil, sozinho, tem 98% das ações trabalhistas do mundo. Fim de citação. Bom, tem 2 páginas aqui para poder contrastar essa.
essa afirmação. Tem um estudo maravilhoso do jornalista Cássio Casagrande, do Jota, publicou vale a pena vocês verem ele desmontando isso. Só nos Estados Unidos provavelmente tem mais, porque nos Estados Unidos ele estimou 1 milhão de ações trabalhistas por ano, mas lá tem class actions, você pode colocar 100 caras juntos, entendeu? E aqui no Brasil nós temos 4 milhões de ações por ano. Então, se pegar, tipo assim, é uma grande bobagem. Enfim. A fonte dele. O dono da Riachuelo, o Flávio Rocha, foi condenado pelo TST numa ação de uma velhinha contra ele, que a velhinha era uma costureira que tinha que trabalhar fazendo 500 bainhas por hora, ou então enfiando 300 elásticos em calças por hora, e tinha um fiscal do lado dela para ver se ela fazia isso. A velhinha não conseguia ir no banheiro, não conseguia beber água, e de repente a saúde dela foi para o sol, né? Beleléu, né? Enfim. Então, e isso foi considerado pelo TST trabalho análogo à condição de escravo. E na palestra do Flávio Rocha, obviamente, não tinha nada. Qual foi o problema? A palestra do Barroso foi citada pela comissão especial do Senado que discutia a reforma trabalhista e foi citada como o argumento para restringir o acesso à justiça do trabalho na reforma trabalhista. Veja que um poder interferiu no funcionamento do outro, interferiu no juízo do outro poder, né? E o direito tributário com isso? Agora dá para falar isso. E aí você tem 3 grandes filósofos do direito aqui, ó. Friedrich Schiller, Scott Shapiro e Joseph Russell. Qual é o que tem de comum entre esses 3 filósofos do direito que eu estou indicando aqui? Que eles sustentam que a racionalidade do direito em grande parte é uma racionalidade de se seguir regras que você pode identificar apenas identificando os seus fatos criadores, os seus elementos originários. O professor Friedrich Schiller sustenta que, ao ler uma regra, você consegue entendê-la sem ter que necessariamente voltar na razão criadora dela. Quando eu ponho uma placa, proibido fumar aqui dentro, proibido usar celular, proibido cachorro dentro dessa sala, você não precisa voltar no fundamento moral dela para você ler. Regras têm essa capacidade de funcionar como razões preemptivas, razões protegidas, que você pode olhar as regras sem você reabrir um debate moral sobre se elas são justas. Assim é o direito tributário, em vista do princípio da legalidade estrita. O sistema tributário brasileiro é o mais estapafurdiamente injusto do mundo. Qualquer idiota sabe disso. Mas você não precisa voltar para ler a teoria do Rawls para você saber se você tem que pagar imposto de renda aqui ou ali. Entendeu? Bom, isso eu tenho que falar sobre filosofia do direito na sua relação com o direito tributário. Vamos então ver se aquele método contamina o direito tributário. E aí tem outro consenso. Provavelmente vocês vão se matar daqui a 2 semanas para vocês decidirem quem vai ser o novo presidente do Brasil, né? Enfim, a facada demorou a sair, né? Enfim, né? Tendo em vista a guerra. Mas, apesar disso, tem um consenso nessa sala aqui que eu posso garantir para vocês. Tem um consenso de que a guerra fiscal é ilegal, é injusta e que ela não gera direitos. Que os Estados não têm direito de sair por aí dando unilateralmente benefícios fiscais para atrair empresas. Ou alguém aqui tem dúvida disso? Bom, e aí, eu coloquei isso aqui sobre consequencialismo jurídico, porque o jurista Borges diz o seguinte: nós temos que decidir sempre com base nas consequências. O direito é um meio para se atingir fins. Caramba, acabou o tempo. Mas vamos lá, vou direto à situação. Guerra fiscal. O Supremo dá um perdão para a guerra fiscal, modulando os efeitos. E olha o que o Barroso disse, só para terminar. É certo que a jurisprudência do STF sobre o procedimento a ser observado para o deferimento de benefícios em matéria de ICMS é mais do que conhecida. Todo mundo sabe disso. Não gera grande surpresa a decisão era proferida, no sentido da inconstitucionalidade da lei estadual. Por outro lado, aí você coloca um por outro lado e pode falar o que você quiser. Ele diz, a norma exame vigorante
vigorou por 8 anos com presunção de constitucionalidade, de modo que a atribuição dos efeitos retroativos da declaração de constitucionalidade geraria um grande impacto, e um impacto injusto para os contribuintes. Com base nisso, ele, mesmo dizendo que não foi surpresa para ninguém, ele perdoou a guerra, todo mundo que ganhou alguma coisa na guerra fiscal. Isso é apenas uma amostra grátis do que pode ser feito pelo direito tributário se essa teoria for adotada. Tinha um caso aqui que eu ia falar, mas é que é o caso da decisão recente do STJ, que diz que se você não pagar um crédito de ICMS não contencioso, você automaticamente comete crime de apropriação indébita. Enfim, é a racionalidade instrumental, consequencialista, vigorando entre nós. Muita gente vai parar na cadeia. Não digam que eu não avisei. Muito obrigado. Um próximo.